Hello, how's it going? Olá, como vai? Me chamo Oscar Huggs, sou Dev English Mentor da EuaJump e eu quero te desejar umas boas-vindas, welcome para nosso mini curso de inglês para devs. Alright, aí você deve estar se pensando, o que é inglês para devs? O que tem isso de diferente de outros cursos? Primeiramente, o formato, a metodologia de como você vai aprender é totalmente diferente do tradicional, tá? Não vamos focar em ficar falando sobre gramática, sobre regras gramaticais, porque você precisa primeiro falar para depois ver a gramática, tá? Então a ideia é te ajudar a falar sobre alguns assuntos dentro desse mundo de inglês para devs, para que você consiga já se comunicar. Para quem quer esse curso também? É só para devs? Não é só para devs, para quem está entrando nesse mundo de dev, quem já está estudando para virar um dev, também todas as pessoas do time de desenvolvimento de software. Então, o que você vai aprender nesse curso? Nós vamos aprender como falar uma daily, já falamos mais a respeito disso, o que é uma daily, para quem não conhece. Também vamos aprender a fonética do inglês americano com o vocabulário da área de desenvolvimento de software. Poxa, fonética, o que é isso? O que é esse monte de palavras? Então, os sons do inglês, das palavras em inglês, elas são, muitas delas, diferentes às do português. E essa é uma das razões que na hora que você vai falar com um gringo, com um estrangeiro, fazer uma entrevista, o gringo vai lá, blá, 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 e aí você só escuta blá, blá, porque seu cérebro não está programado a ouvir, hi, how are you doing, what's your name? E ele pensa, falou rápido demais, quando na verdade não é que falou rápido demais. Ele usou fonéticas, ou sons que não estão programados na sua cabeça, certo? E também nós vamos aprender a como falar sobre você mesmo profissionalmente, para falar numa entrevista ou falar sobre você de um modo profissional, ok? Alright, vamos lá então. Ok, então aqui nós temos o Daily Scrum Meeting. Para quem não conhece, a daily é uma reunião que é feita literalmente diariamente, que é daily, né? E também geralmente na parte da manhã, né, ou no início do trabalho, e todos os dias no mesmo horário, certo? Por quê? Como é que funciona nessa daily? A ideia é a gente fazer tipo um check-in, falar, olha, o que nós fizemos ontem, né? E o que vamos fazer hoje? E se tem algum impedimento, alguma coisa atrapalhando de você conseguir ir para frente com essa parte do projeto, certo? Isso é uma breve explicação para quem não conhece, tá? E a gente vai aprender algumas estruturas aqui de como falar dentro desse setting, ok? Então aqui nós temos What did you do yesterday? O que será que isso seria? O que fez ontem? O que você fez ontem? E aqui nós temos duas estruturas que eu quero praticar com vocês. Uma é I was supposed to e a outra é I was able to. Dá uma olhadinha nesses dois, né? Vê se você já conhece, já viu essa expressão. Nunca vi essa expressão, não conheço. Mas dá um chute. Imagina o que você acha que poderia ser. Ok? Vamos começar com esse I was supposed to. Então dá um chute. Alright. Alguns de vocês podem ter pensado, opa, suposto. Eu suposto. Eu era suposto, algo assim, tá? Mas infelizmente isso é um falso cognato. É algo parecido, mas não é exatamente isso. Nesse caso, nada a ver. Essa expressão aqui era para eu. Então, quando você vê I was supposed to, já pensa, era para eu fazer alguma coisa, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, I was supposed to fix bugs. Então, era para eu consertar bugs. Então, esse era para eu também, ele dá um entendimento de, olha, era para fazer algo, mas não deu certo, alguma coisa não deu certo para eu conseguir terminar aquilo, certo? Outro exemplo aqui. I was supposed to review code, que seria, era para eu revisar código. Ótimo. Agora vamos aqui para I was able to. Dá um chute aí, se você já não deu um chute antes. Algumas pessoas vão falar, eu era apto ou eu fui capaz, né? Não estão errados, tá? O dicionário, inclusive, ele mostra isso, né? Mas, até hoje, eu não conheci uma pessoa que fala, eu era capaz de achar o bug ontem. Ou tive a capacidade de chegar no trabalho ontem, né? Ou eu estava apto a conversar com meu chefe ontem. Essa forma de falar, tecnicamente, é o correto, né? Mas nós não falamos isso, né? Não é muito comum. Não falamos dessa forma. Okay? Nós falamos de uma outra forma. O que nós falaremos nesse contexto? A gente falaria eu consegui ou eu pude. Então, quando você vê I was able to, eu consegui, eu pude, já conecta esses dois.
ok? Eu consegui, eu pude, já pense isso com I was able to. Alright? Então vamos ver aqui algumas estruturas. I was able to help my peer. Então eu consegui ou eu pude ajudar meu colega, certo? Ou I was able to read the documentation. Eu consegui ou eu pude ler a documentação. Então, de novo, eu was able to, penso eu consegui ou pude. Okay? Alright, vamos aqui abaixo. What will you do today? Então, o que você vai fazer hoje, né? E aí, today I will be able to e I'm supposed to. Então, a gente tem aqui I will, ele está por extenso, né, compridinho, e I am também por extenso. O que eu quero dizer com isso? Ambas as formas são corretas de falar, mas no inglês nós fazemos algo muito comum, muito usual, e é algo que você tem que se acostumar de agora em diante. Okay? Que é o quê? Nós abreviamos, certo? E nós falamos na conversa, nós abreviamos quase o tempo todo, certo? Esse I will e I am, só quando estamos ou bravos ou queremos que você entenda sem nenhuma dúvida. Mas no geral, nós vamos falar all, então aqui vai ser I'll be able to, e aqui vai ser I'm supposed to. Então, se tiver curtas palavras, né, é uma abreviação que quase até muda a forma de falar, certo? Realmente o inglês é uma língua que a gente tenta falar o mínimo possível e expressar o máximo possível com esse mínimo que a gente fala. Então, isso é uma diferença cultural que você já tem que se acostumar, ok? Então, aqui, esse I'll be able to, o que você chutaria que pode ser esse I'll be able to? Já vemos aqui em cima, tem uma colinha, né? Então, eu vou conseguir, né? Ou eu vou poder, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, I'll be able to deploy the app. Então, vou conseguir implantar o app. Ou I'll be able to configure the framework. Vou conseguir configurar o framework, certo? Então, algumas coisas. Lembrando, hoje, né, o que você vai falar? Vou fazer isso, vou conseguir fazer isso, esse é o meu plano. Okay? Aqui embaixo, I'm supposed to. Então, já vimos aqui em cima, né, era para eu, então aqui embaixo é para eu. De novo, pensando em hoje, é para eu fazer isso, é para fazer aquilo, vamos ver aqui alguns exemplos. I'm supposed to correct errors. É para eu corrigir erros. Ou I'm supposed to test the code. É para eu testar o código. Okay? Então, aí alguns formatos a gente fala de ontem e fala de hoje. E você vê, não é algo comprido, não é algo. Você tem que expressar um monte de coisa, né? É bem direto. E o daily, ele deveria ser assim. Vamos supor, tem um time de 15 pessoas. Imagina cada pessoa falar tudo que ela fez detalhadamente. Essa reunião vai demorar. Infelizmente, tem algumas empresas que eles têm esse tipo de dailies e demora 1 hora, 2 horas, né? Só para a pessoa ficar falando o que ela fez. Mas o daily de verdade, né? Ele deveria ser feito bem rápido, bem direto ao ponto. E acabou, certo? E aí, depois de você falar de ontem e falar o que você vai fazer hoje, aí nós temos que ver aqui os bottlenecks. O que são esses bottlenecks? Eles são impedimentos. Então, a ideia é o quê? Você tem impedimentos? Tem algo te segurando de conseguir ir para frente hoje? Se tiver, você fala, olha, isso, esses são meus bottlenecks, or my bottlenecks, ok? Se não tiver, que na maior parte das vezes acontece, I have no bottlenecks, eu não tenho impedimentos, certo? Depois nós vamos para that's it. Então, terminou tudo que você tinha que falar, no inglês nós precisamos expressar, olha, acabou, é isso, não tem mais nada para falar, exatamente esse that's it, é isso. Okay? Dessa forma a pessoa entende, ele terminou de falar, e aí você vai passar para o seu colega. Então, I'll pass it on to, vou passar para, vamos supor, o João. I'll pass it on to o João. Ou, Marcos, go ahead. Marcos vai adiante, certo? Então, você vê, uma forma de se comunicar, de se expressar tudo que você fez, que você vai fazer, bem direto ao ponto e bem rápido, que deveria ser, que é o conceito do daily. Okay? O que eu indico? Pratica isso. Você pode ou praticar com um colega que você conhece, que você trabalha. Se na sua empresa você já faz dailies, será que a gente consegue fazer uma sexta-feira, um daily, tudo em inglês, todo mundo? Vê se é uma opção, se é algo viável, certo? Se não, vê com seu colega ou com seu cônjuge e pratica falando essas estruturas. E claro, o que você vai fazer, o que você fez, isso vai mudar. Aqui tem alguns exemplos, mas pega aí o que você... olha, achei uma nova solução, né? Vai vendo as coisas que você faria, o que você fez, e já coloca dentro dessa estrutura e ela já vai te ajudar a falar dentro de um dele, ok?
em relação a treinar, né? Por que eu dou essa dica? Tudo que nós sabemos, no meu caso no inglês, também no português, no seu caso no português, que vai ser também no caso do inglês, precisa ser treinado. Então, seu português, por que você fala tão bem o português? Porque tudo que você fala, você já treinou. Quem já está no mundo de desenvolvimento de programação já há muito tempo, já aprendeu muitos jargões. E essas palavras são normais, mas você treinou esses jargões, certo? Quem está entrando nesse mundo vai aprender muitos jargões, muitas expressões, né? E aí vai treinar e aí isso vai ficar gravado na cabeça na hora que for falar sobre esse assunto, certo? Então a mesma coisa com o inglês, tudo que você precisa treinar, tudo que não treinar, precisa falar, você precisa treinar, certo? Então muitas pessoas vão fazer uma entrevista, faz a entrevista, sai da entrevista, nossa, foi péssimo. Quantas vezes você treinou a entrevista em inglês? Uma, nenhuma. Fui de cara a cara, nem fui a testar. Como você vai fazer uma coisa a primeira vez e ir muito bem? Infelizmente não existe, ou é raro, raríssimo isso dar certo, né? Então por isso que você precisa treinar. Então esse daily faz a mesma coisa, para você já estar pronto, já estar na hora que você for fazer um daily em inglês. Você já vai ter algumas estruturas, algumas formas de se expressar de uma forma, de novo, isso é como a gente fala dentro de uma daily. Ok? Alright, vamos para o próximo passo na próxima aula. Alright, see you!